dia a todos. Num domingo lindo como esse, muito gostoso ver todas essas pessoas que a gente quase não encontra. Às vezes eu venho na casa, vocês estão tudo lá dentro. É muito gostoso, gostaria de ter abraçado a todos. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ver vocês aqui. Nós estamos todos aqui porque nós queremos doar o melhor de nós, com mais harmonia, para o trabalho do passe e principalmente para os assistidos que vêm procurar a Casa de Jesus. Nós estamos aí com um grupo, gostaria que as pessoas novas do curso que estão vindo com a Carol ficassem de pé, para a gente ver quem são os novos da casa. Olha aí, que gostoso. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos à Casa de Jesus, esse trabalho com a gente, tá bom? É um prazer recebê-los, que gostoso. Nós vamos fazer uma prece, a Nicéia vai fazer uma prece de abertura. Aí a Malu vai falar um pouquinho com a gente, vai explicar, inclusive, o trabalho da Malu aqui na Casa de Jesus. Nós vamos até às 10h30. Às 10h30 a gente para tomar um cafezinho de uns 10 minutinhos, bater um papinho, e logo após a gente retorna com as perguntas, com quem ficar com alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação. Tá? A gente preferia que fosse assim seguido, porque algumas pessoas têm alguns compromissos, talvez precisem sair antes, então é compreensível. A gente vai tentar filmar, parece que vai sair num filme, mas seria bom que vocês pudessem ficar, tá bom? Muito obrigada, um bom domingo para vocês. Com a graça de Deus, a bênção de Jesus, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a alegria desse reencontro, que nós tenhamos muita lucidez, Pai, para entender todo o processo de passe, para rever todas as nossas posições, que tenhamos muita luz no coração e a certeza de que Deus está falando para nós nesse momento. É o amor que cura, é o amor que passa todos os nossos fluidos, os fluidos da espiritualidade que nos acompanha, para o assistido, que é o nosso amor maior. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um domingo, essa manhã maravilhosa, com tantos amigos reunidos. Que Deus esteja sempre presente no nosso coração, que seja a luz da nossa caminhada, a força do nosso espírito, e a caridade em nossas mãos sempre, Pai, com a graça de Deus, que assim seja. Com a graça de Deus. Malu, por favor, Malu, dê o melhor de nós. Você é a nossa referência na casa. Vocês é que são muito amorosos. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Muita gente eu estou revendo, queridos aqui, outros que eu não conheço e que a gente passa a conhecer a partir de agora. Por que eu? Por que eu aqui fazendo um reciclando de passe, se eu já não sou mais passista da casa? Eu faço parte de outro tipo de trabalho. Eu trabalho na orientação, e na orientação nós encaminhamos os assistidos que chegam à casa à procura de ajuda, de equilíbrio, de conforto, de alívio para suas dificuldades, para os trabalhos de tratamento espiritual que a casa oferece. Um desses tratamentos é o passe. O passe é um tratamento espiritual, tanto magnético como o de cura. Quando nós temos o retorno desses assistidos, algumas vezes eles têm trazido para nós alguns questionamentos. Por que que o passista tal agiu dessa maneira? Por que que eu senti tal coisa quando eu tomei tal passe? Por que que o passista falou aquilo para mim? Eu não entendi. O que que acontece realmente num trabalho de passe? Todos esses questionamentos nós
os orientadores, nós levamos para a coordenação do passe, conversamos com a Cristina, e a Cristina, também sentindo a necessidade de um ajuste entre as atividades da casa, me convidou para que eu viesse hoje trazer as orientações que a casa tem sobre o trabalho de passe, para que nós trabalhemos em conjunto, orientação e passistas. Por quê? O bem comum é para o nosso assistido. O objetivo desta casa é levar aos assistidos o alívio, o conforto, o equilíbrio, a harmonia. Então, todos os trabalhos, os voluntários precisam estar unidos no mesmo pensamento. Por isso que eu estou aqui hoje, tá bom? Não sou melhor que ninguém, não tenho conhecimento a mais do que ninguém, não, mas por conta de aparar as arestas dos dois trabalhos que a gente está aqui. Então, eu vou começar agora, contando. Estava funcionando. Estava. Ai, meu Deus, será que... Ai, Walter. Gente, eu testei, vocês viram. Justino, me ajuda, dá uma força. Gente do céu. Eu vou, mas é que vocês precisam gostar. É a bateria? Ele vai destravar lá. Bom, eu vou começar, depois a gente depois vocês visualizam. O primeiro diálogo de Emmanuel se apresentando ao Chico Xavier. 1931. O Chico tinha 21 anos. Tinha acabado de desencarnar sua madrasta, Cidália, a que ele tinha uma confiança muito grande, a quem ajudou muito nas suas inseguranças de início de mediunidade. Início não, porque ele começou aos 5 anos, mas ela deu um apoio muito grande, era ela que o apoiava nesses momentos, nas dificuldades que ele tinha. Depois do desencarne dela, ele... Não, ainda não. Depois do desencarne dela, cada vez que ele tinha essa necessidade de um conselho, de um aconselhamento, de um aconchego, ele se refugiava no açude de Pedro Leopoldo e conversava com Deus. E ficava conversando ali. Numa dessas conversas, ele foi interrompido por uma luz muito intensa, onde ele visualizou um senhor muito simpático, muito bonito, vestido com roupas sacerdotais, que foi direto para o assunto. Você quer mesmo trabalhar na mediunidade? E o Chico respondeu: quero, se os bons espíritos me acompanharem, me protegerem. O Emmanuel respondeu: você não será desamparado, mas você precisa trabalhar, estudar e se esforçar no bem. O Chico parou um pouquinho e pensou: mas o senhor acha que eu tenho condição de executar esse trabalho? O Emmanuel respondeu: perfeitamente, desde que você obedeça as 3 bases para o trabalho. E o Chico perguntou: qual que é a primeira? Qual que é a primeira? Ele disse: disciplina. Qual é a segunda? Ele disse: disciplina.
E a terceira? Disciplina, claro. E o Chico Xavier aceitou o trabalho e até o dia 30 de junho de 2002, ele foi um médium disciplinado em todas as suas atividades. Ontem completaram 16 anos que o Chico voltou para o plano espiritual. Então, a disciplina é importantíssima para qualquer trabalho. E o que significa disciplina? É ordem que convém ao bom funcionamento de uma organização. Tudo que a gente precisa fazer, se a gente não tiver disciplina, nós não levamos a bom termo. A casa espírita é uma organização, é uma instituição organizada que tem missão, que tem metas, que tem objetivos que devem ser atingidos através dos seus trabalhadores, seus funcionários e seus voluntários. Nós somos a Casa de Jesus. A Casa de Jesus, os Ceareiros, não é esse espaço físico, não é esse espaço material. Somos todos nós, trabalhadores de todos os setores, de todas as atividades da Casa de Jesus. Nós somos responsáveis pela Casa de Jesus, nós somos exemplo aqui dentro e lá fora. Muitas vezes, vocês já passaram por uma situação. Ah, você é a Silvia da Casa de Jesus, não é? A gente encontra alguém, você é Cristina? Ah, você dá passe na Casa de Jesus, não é? Todos nós já passamos por isso. Então, a nossa responsabilidade é em levar o nome da Casa de Jesus, o respeito que a Casa de Jesus, que a instituição Os Ceareiros, tem até agora. Nós, os voluntários, é que somos o corpo da Casa de Jesus. A gente costuma dizer que nós somos a família da Casa de Jesus, porque nós nos amamos como irmãos e formamos uma família, a família da Casa de Jesus. O trabalho voluntário, para ser trabalhador voluntário, nós precisamos observar algumas atitudes. Responsabilidade. Nós assumimos um compromisso. Eu assumi um compromisso com a orientação todos os sábados, das 8 ao meio-dia. Os atendentes, os assistidos que chegam à Casa de Jesus, eles contam que eles vão ser atendidos no sábado, por mim, porque a gente tem, na orientação, a gente tem um agendamento prévio, então eles já sabem quem vai ser o seu orientador, mas a equipe espiritual também conta conosco, porque nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos numa casa espírita, com assistência espiritual. Então, a nossa responsabilidade para aquele trabalho que nós assumimos. O trabalho voluntário, ele só tem uma diferença do trabalho assalariado. A gente não recebe salário por ele. Nem bônus horas, viu? Nem bônus horas. A gente não recebe. É o nosso compromisso. Nós nos comprometemos com aquele trabalho, com aquela necessidade nossa espiritual, colocamos no nosso planejamento reencarnatório que a gente desenvolveria aquele trabalho para a nossa melhoria, para a nossa evolução espiritual. Então, eu não posso, por qualquer situação, hoje eu não vou. Eu faço parte do trabalho mediúnico, mas hoje está passando tal filme, hoje eu vou ao cinema. Eu vou fazer o trabalho voluntário quando eu puder. Não, é uma responsabilidade assumida por nós. Frequência. Todo trabalho tem uma frequência. Nos nossos trabalhos, geralmente, uma vez por semana. Então, esse dia que eu estou comprometida com aquele trabalho, tem que fazer parte da minha agenda. Tem que fazer parte da minha rotina. Sábado, das 8 ao meio-dia, eu não posso ou não devo
assumir um outro compromisso. Claro que vão haver as exceções, claro que vão haver alguns impedimentos, algumas situações que vão me impedir de chegar. Também não tenho, nós não temos uma bola de cristal para saber todos os sábados eu vou conseguir estar ali. Mas a gente tem que partir da premissa de que esse trabalho faz parte da nossa rotina. A gente não pode deixar essa frequência para qualquer momento que eu não tiver nada para fazer. Perseverança. Se não houver perseverança, não existe eficiência no trabalho. Então, se eu venho hoje, a equipe espiritual está me assistindo. Daqui 2 semanas, eu falto 2 semanas. A espiritualidade já não contou comigo naquele tempo, naquele período, porque eu não estava ali. Venho na outra semana, num 3º dia. Então, vai ficar um trabalho, mesmo para a coordenação física, que não vai poder contar com aquele voluntário, né? Porque a vinda, a procura dos assistidos na casa, eles não independem de ter 1, 2, 3 trabalhadores. Eles precisam e eles vêm à casa procurar. Então, a perseverança para que a gente possa ser firme e continuar aquele trabalho que a gente começou. Horário, importantíssimo. O horário, meu horário, das 8 ao meio-dia, no sábado, na orientação. Eu tenho que contar com o trânsito, com o tempo que eu levo da minha casa até a casa de Jesus. Eu tenho que contar com algum imprevisto. Posso entrar pelo caminho e encontrar alguém. Então, eu preciso planejar a minha vinda. Se eu moro longe, eu tenho que sair quanto? Meia hora? Porque também nós precisamos de um tempo, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, que não é chegar 8 horas da manhã e entrar na sala e entrar o primeiro assistido para eu conversar. Também não é assim. Então, esse período de horário tem que ser previsto, tem que ser colocado. Quanto tempo eu levo? 10 minutos. Se eu levo mais tempo, eu vou sair mais tempo de casa, para chegar no tempo certo, no horário adequado. Porque a espiritualidade, de novo, que conta conosco, ela não está à nossa disposição 24 horas por dia. Ela conta conosco naquele momento, naquele horário em que eles estão ali nos assistindo. Compromisso é mais ou menos como a responsabilidade. Eu me comprometi. Alguém conta comigo. Alguém conta com a minha presença ali. Então, eu tenho que ter esse compromisso. Preparo. Claro que a gente tem que estar preparado. Aqui na casa, a gente precisa de um preparo doutrinário para os trabalhos de doutrina, para os trabalhos de assistência espiritual, o trabalho de passe, o trabalho da orientação, e um preparo antes de iniciar o trabalho. Então, eu não posso chegar e entrar correndo para a sala e começar o meu trabalho. Não, eu tenho que dar um tempo para serenar, para acalmar, para que eu possa estar tranquilo para exercitar bem a minha tarefa. E aí, mais importante, disciplina. É importantíssimo. A casa tem normas para que a organização tenha um bom efeito. Nós precisamos seguir essas normas, essas regras. Às vezes, nós nem precisamos concordar com aquilo. Pode ser que a gente discorde de algumas regras, mas a gente precisa respeitar e acatar se nós quisermos
continuar no trabalho dentro de uma casa espírita. A gente pode, se há uma discordância, a gente pode chegar para o nosso coordenador, olha, tal coisa funciona assim. Será que se a gente fizesse dessa ou da outra maneira, ou colocasse mais isso ou separasse aquilo, será que não daria mais certo? O coordenador vai levar para o superior, porque existe uma hierarquia na casa espírita, né? O coordenador dos trabalhos mediúnicos leva para o conselho mediúnico, o coordenador dos trabalhos doutrinários leva para o conselho doutrinário, e ali um conselho, não é uma cabeça, não é o que um pensa, mas o consenso vai. Não, realmente, se a gente fizer desse jeito, talvez seja melhor. Vamos experimentar? E não é cada um fazendo aquilo que acha que deve fazer, né? Porque senão vira uma torre de Babel. Então, a disciplina é importantíssima. Há regras. A gente precisa acompanhá-las, a gente precisa segui-las. Então, você que é voluntário numa casa espírita, chegue sempre pelo menos 15 minutos antes do trabalho. Para quê? Porque a gente precisa se condicionar aquele trabalho, se preparar para aquele trabalho, entrar em sintonia com a espiritualidade que assiste aquele trabalho, que nós fazemos parte. Faça uma prece ou uma leitura edificante. Às vezes, na orientação, a gente não faz no conjunto, cada um faz o seu no seu momento. Mas no passe, eu sei, porque eu já trabalhei no passe, o grupo faz a oração inicial e depois a oração final. Então, esse grupo precisa estar presente 15 minutos antes. Vamos fazer uma leitura? Hoje, nós temos uma sistemática na Casa de Jesus que todos os trabalhos da casa, durante a semana, eles utilizam o mesmo evangelho, o mesmo capítulo do evangelho, para que haja união, para que haja uma vibração só em todos os trabalhos. Ah, mas cada um pega um item do capítulo do evangelho para refletir, para ser colocado. Não tem importância, mas nós estamos fazendo, todos preparando o mesmo capítulo do evangelho, com as mesmas vibrações que a espiritualidade traz para nós. Respeite o horário do trabalho. Meu horário é das 8 ao meio-dia. Eu posso sair mais cedo? Eu posso, porque se não tiver assistido, eu não preciso ficar até meio-dia. Chegar mais tarde, eu posso? Não, porque 8 horas já tenho assistido. No trabalho de passe, cada equipe trabalha 1 hora, das 8 às 9. Mesmo que não tenha assistido, a gente precisa esperar completar o tempo. Por quê? Porque o passe pode chegar alguém 5 para as 9, às vezes até 9h05, né? Mas aí tem outra equipe que chega. Então, o respeito é importante. Se precisar faltar, avise o seu coordenador. O coordenador, ele conta com aquelas pessoas, com os médiuns, para aquele trabalho. Às vezes acontece um imprevisto, claro, ninguém está livre de imprevisto. Estou vindo para cá, furo o pneu, não chego no tempo certo. Furo o pneu porque quase todo mundo vem de carro, né? Mas pode acontecer um outro imprevisto. Então, aviso o atendente. Hoje a gente tem meio de comunicação com mais facilidade. Se eu sei que a semana que vem, no meu dia de trabalho, eu não posso chegar, não posso comparecer, olha, fulano, tal dia eu não posso ir. Tem alguém que possa me substituir? Aí o coordenador vai trazer alguém de outro horário ou de outro dia que possa substituir aquele voluntário para que o trabalho não seja prejudicado. Evite conversas prolongadas antes, durante e depois do trabalho. Todo trabalho voluntário tem assistência. E na casa espírita, o trabalho continua além do nosso tempo físico, principalmente no trabalho do passe.
né? Acabou o horário do passe, nós vamos embora, mas a espiritualidade fica aqui, ainda assistindo aqueles desencarnados que foram trazidos, ou mesmo fazendo algum trabalho para aqueles que participaram, que receberam o passe, mas que precisam de uma assistência maior. Eles nos acompanham, com certeza. Então, é importante que a gente diminua, né? Pelo menos o tom de voz. É gostoso a gente se encontrar, as pessoas vêm às vezes uma vez por semana na casa, se encontram uma vez por semana, mas é importante que a gente tenha um pouquinho de bom senso, né? Nem mais, nem menos. Há que encontrar o equilíbrio nesses momentos de conversas e encontros. Seja sempre amoroso, gentil, atencioso, educado com todos. Isso dentro e fora da casa espírita. Não há que ter um comportamento amoroso, gentil, educado aqui dentro, porque a gente sabe que a gente tem uma assistência toda, a gente está amparado. Mas lá fora é o exercício do que a gente aprende aqui, né? Então, aqui é fácil. Aqui é muito fácil a gente ser amoroso. É muito fácil a gente ser atencioso e educado. Mas, às vezes, ainda assim, ainda não acontece. Mas lá fora, no dia a dia, é muito mais difícil. Então, é um exercício. É o nosso exercício de evolução, de progresso, de transformação. Kardec fala que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para modificar as suas tendências. Essas tendências que nós temos, lá fora é o melhor exercício. Bom, como o trabalho, nosso trabalho hoje é especificamente pelo trabalho de passe, nós vamos relembrar alguns pontos necessários para aparar essas arestas que eu falei no começo e para deixar um trabalho redondinho. Na realidade, não é nem um reciclando, eu acho que é um relembrando, porque a gente já viu isso algumas vezes. O que é passe? Passe é uma ação consciente e deliberada da transmissão de fluidos de um doador para um receptor por meio de uma técnica, ainda que seja mais simples. O passe, ele não tem nada de sobrenatural. Ele é uma transmissão de energias nossas, auxiliados pela equipe espiritual que nos assiste, pelos mentores que nós temos, que fortalecem o nosso potencial fluídico, para que aquele assistido, à nossa frente, receba aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa de melhor. Tem que ser uma ação consciente. Eu sei o que eu estou fazendo no trabalho do passe. O assistido, ele pode nem saber o que ele vem fazer aqui. Na maioria das vezes, não são espíritas, não conhecem a doutrina, veio porque alguém... Olha, você não está bem, vai lá na casa de Jesus, vai lá tomar um passe. As pessoas vêm, nem sabem como se comportar, nem sabem o que vão receber. Não tem problema, eles não precisam saber. Mas o passista tem que saber o que ele está fazendo. Porque cada passe é um passe. Cada assistido tem uma necessidade. Então, essa doação energética tem que ser consciente e deliberada. Eu quero ajudar esse irmão que está na minha frente. Ele é o meu próximo. Naquele momento, pode ser o meu inimigo lá fora. Mas aqui, na minha frente, na sala de passe, ele é o meu próximo. E eu quero que ele se sinta bem. Eu quero que ele esteja em harmonia, em equilíbrio. Vou ajudá-lo doando o que eu tenho de melhor, com a certeza de que a espiritualidade está ali, me intuindo, me ajudando, doando os fluidos manipulados por eles, para que aquele assistido receba aquilo que ele tem necessidade.
O passe tem por objetivo o equilíbrio físico e espiritual, através da doação de energias salutares de médiuns e espíritos colaboradores. Então, o objetivo do passe é equilibrar física e espiritualmente. Físico, por quê? Às vezes, porque o passe vai refletir no corpo físico. Espiritual, porque ele é diretamente recebido no corpo perispiritual, no corpo espiritual. Então, o passe, ele tem que trazer o equilíbrio e a harmonia. A cura é consequência. Depende de vários fatores. Às vezes, acontece no passe magnético e não acontece no passe de cura. Porque, às vezes, a pessoa vem procurar o tratamento espiritual, a gente encaminha para o tratamento de cura, mas o órgão o órgão físico já está tão debilitado que não há mais possibilidade de ser recuperado. Então, não há cura. No passe magnético, isso pode acontecer mesmo sem que o passista saiba que aquela pessoa está em tratamento espiritual. Porque a espiritualidade vai doar os fluidos auxiliados, reunidos com os fluidos anímicos do passista, para que aquele órgão possa ser recuperado, se houver necessidade dessa cura. Se houver potencial fluídico para essa cura. Se for um final de aprendizado para aquele assistido. Então, isso a gente tem que estar bem claro. Que tipo de ação é o passe e qual é o objetivo. O passista tem que saber isso. O assistido não precisa. Para ser passista, é preciso mais que boa vontade e impor as mãos. Vocês já ouviram falar naquele ditado? De boa vontade o inferno está cheio? A gente já ouviu. De boa vontade o inferno está cheio. Minha mãe usava muito isso, quando ela queria alguma coisa da gente, que a gente estava meio que deixando um pouquinho. De boa vontade o inferno está cheio. A gente corria já ir fazer aquilo que precisava, né? Porque boa vontade só não basta. Eu tenho boa vontade, quero a paz do mundo. Eu quero acabar com a fome do mundo. Mas se eu não fizer nada, se eu não tiver uma ação para isso, mesmo que seja mínima, mesmo que seja uma gotinha no oceano, eu não vou conseguir. Então, é preciso mais que boa vontade em pôr as mãos. É preciso consciência e responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que o assistido veio buscar. Doar o nosso melhor. Doar aquilo que a gente tem de melhor. Para isso, a gente se prepara anteriormente, né? A gente se prepara fisicamente até, né? Tomando alguns cuidados, né? Evitando, às vezes, alimentos muito pesados, se eu venho da passe no período da tarde, evitando alimentos pesados, evitando a bebida alcoólica, evitando o cigarro, né? Que a gente sabe que os vícios, eles diminuem o nosso potencial fluídico. Uma vez eu fiquei perturbadíssima quando eu ouvi isso. Porque, não sei, a Cris vai lembrar, num seminário, no Reciclando, que o Jacó Melo fez. E ele falou que o fumo interfere no nosso potencial fluídico. Inclusive fumante passivo. Gente, aquilo me atormentou tanto, porque naquele tempo, graças a Deus hoje eu não sou mais, mas naquele tempo eu era fumante passivo, porque o meu marido fumava 2 maços de cigarro por dia. Então, eu fiquei apavorada. E eu comentei com ele. Falei, Jacó, pelo amor de Deus, calma. O potencial fluídico diminui. Mas tem a espiritualidade que completa. Confia na espiritualidade. E aí, eu fiquei mais tranquila. E agora que eu não dou mais passe,
né? Eu não sou mais passista fumante. Mas tudo vem à hora certa, graças a Deus que a gente conseguiu. Então, consciência e responsabilidade. Amar e estudar. Tem que gostar daquilo que faz. Tem que amar aquele trabalho que a gente faz. E não é por nenhum tipo de... eu lembro que a dona Silvia falava assim, por que você quer dar passe? Eu quero dar passe porque, né, sou a casa de Jesus. Não quero dar passe porque para adquirir nenhum status. Não quero dar passe para ser alguém conhecido. Eu vou dar passe para doar o que eu tenho de melhor, para eu fazer para o outro aquilo que eu quero que façam para mim. Então, esse deve ser, pelo menos, o nosso objetivo. Fazer para o outro aquilo que a gente quer que façam para a gente. E estudar. Hoje, para ser passista, a gente precisa dos 3 primeiros módulos de doutrina, do curso de passe. Depois, o passista passa pelo Conselho Mediúnico, vai fazer 3 cabines e vai trabalhar no passe. E aí, tudo bem, já cheguei no passe, não preciso mais estudar. Não preciso mais nada, porque eu já cheguei onde eu queria. Eu queria ser passista. Eu quero doar o melhor. Eu quero fazer o melhor para o meu irmão. Mas eu não preciso mais estudar. É importantíssimo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, mais eficiente fica o nosso trabalho. E mais competente a gente fica para auxiliar a equipe espiritual que pode confiar naquele voluntário. A equipe espiritual fala, olha, com aquele eu posso confiar, porque eu sei que ele estuda, porque eu sei que ele se dedica, porque ele é compromissado, porque ele é responsável. Fecho os olhos e entrego. É como a gente, com as nossas secretárias, né? A gente, nos secretários lá do lar, né? A gente não confia, dá a chave, né? De olho fechado. Na minha, eu confio, de olho fechado. Então, é porque eu sei que ela vai dar conta do trabalho. Eu sei que ela vai fazer o que precisa da maneira adequada, como deve ser feito. Então, o estudo é importante para que a gente possa ser instrumento útil da espiritualidade. A espiritualidade não quer nenhum marionete. A espiritualidade não quer nenhum boneco. Ela precisa confiar na gente. Mas como o passe é assistido pela espiritualidade, eu vou lá, faço a minha parte, faço todos os movimentos certinho, e a espiritualidade que me use da maneira que ele achar melhor. Esse não é um bom instrumento. O bom instrumento é aquele que é ativo, que eu disse, né, que a gente acabou de falar agora mesmo. Essa frase da irmã Josefa, em todos os cursos que eu dei de passe, eu sempre usei essa frase. Porque ela dizia assim, é preciso que os passistas se conscientizem que trabalham com a espiritualidade para curar ou ajudar alguém. Não deem passe automático. Não é chegar e movimento. A técnica é uma ajuda, é uma muleta que a gente tem. Se a gente puder se concentrar e não utilizar nenhuma técnica, a gente vai dar um passe da mesma maneira. Se eu chegar aqui e mentalmente desejar o melhor para a Silvia, que ela seja equilibrada, harmonizada, que ela possa levar daqui o melhor, aquilo que ela necessita, eu não preciso de movimento nenhum. Mas condicionadamente, a gente ainda precisa do uso de uma técnica, nem que seja a mais simples, que é a imposição de mãos, que a gente já viu lá, que é o passe. E também a gente ainda precisa, porque se eu ficar na frente de um assistido que não seja a Silvia, e não fizer nenhum movimento, ele vai achar que ele não recebeu nada. Nossa, eu fui passar no passista, nem me
olhou, nem fez nada. Igual quando a gente vai no médico, né? O médico nem olhou para mim, escreveu e não fez nada. Então a gente precisa ainda do uso da técnica para que ele entenda que alguma coisa ele está recebendo, sem necessidade, mas está. Porque se eu não tivesse membros, né, se eu não tivesse os braços, eu poderia ser passista do mesmo jeito, porque é a ação do pensamento e do sentimento que leva àquela pessoa o melhor que eu possa ter. E ela sempre dizia também, que me foi lembrado ontem, que os nossos benfeitores, os nossos mentores, eles estão ali do nosso lado. Mas é importante que a gente peça ajuda a eles. Então, quando a gente está se preparando ali, diante do passista, amigo espiritual, me ajuda, que eu possa doar o melhor de mim, para que essa pessoa possa levar o que ela está precisando. Eles estão ali prontos para nos ajudar, mas também a gente precisa pedir essa ajuda. O passista tem que conhecer alguns fundamentos de doutrina. Então, aqui, para fundamentar esse arredondamento do nosso trabalho, as nossas ações, a gente vai precisar fundamentar um pouquinho na teoria. Então, a gente vai ter que relembrar algumas coisas. O que ele precisa saber? Que fundamentos da doutrina? Ele precisa estudar. Não é ler. Eu já li o Livro dos Espíritos, a primeira, a 13ª pergunta. Não é bem assim. Ele precisa estudar, conhecer, não saber de cor também, pelo amor de Deus, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, que tem um capítulo inteirinho sobre fluido e que é a nossa matéria-prima no trabalho do passe. A gente precisa saber. O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem que ser o nosso livro de cabeceira, é o nosso modelo, é o nosso guia. E outros, de Emmanuel, André Luiz, Teresinha de Jesus, Teresinha de Oliveira, desculpa, que tem livros. Dá licença um pouquinho. Eu falo muito, mas minha gargantinha já não aguenta tanto. Então, e outros livros. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Por isso que pré-requisito para ser passista são os 3 módulos da doutrina e o curso de passe. Como fundamentos da doutrina, uma das bases da doutrina é a existência de Deus. Então, eu trouxe esse gráfico porque a gente precisa saber exatamente o que é espírito e o que é matéria. Então, Deus é o criador de todas as coisas. Não é aquele velhinho de barba que castiga, que faz, acontece, né? Deus é a inteligência suprema. É a resposta número 1 do Livro dos Espíritos. É o criador de todas as coisas. Ele criou o princípio inteligente e o fluido universal. O princípio inteligente, nas suas modificações, passando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, chegou no reino hominal, chegou a espírito. Nós não temos como definir espírito. Nós não sabemos, nós não temos ainda condição de entender o que é o espírito. O espírito não é uma luzinha, o espírito não é uma chama, porque chama, luz é matéria. Espírito não tem nada a ver com matéria. Ainda nós não temos condição de defini-lo. O fluido universal, nas suas transformações, deu origem a tudo que é a matéria, desde a mais sutil, a mais radiante, a mais rarefeita, até a mais grosseira, até a mais grosseira mesmo. Tudo. Então, tudo que é material é derivado do fluido universal. Fluido universal não tem nada a ver com o espírito. Antigamente, antes
quando eu não estudava, eu achava que a matéria ela ia se sutilizando, ela ia se modificando, ela ia se aperfeiçoando tanto que aí ela dava origem ao espírito. E aí, quando eu comecei a estudar, eu entendi que são coisas diferentes. Matéria, fluido é sempre matéria. Desde o mais rarefeito, desde o mais sutil até o mais grosseiro. Espírito é outra coisa. É a nossa bagagem evolutiva, né? Que a gente pode simbolizar assim. É o nosso pensamento, é o nosso sentimento, é aquilo que a gente é realmente, que a gente conquistou até agora, durante todas as nossas encarnações. Então, isso é importante a gente saber. O passista ele tem que conhecer um pouquinho de fluido também, porque é a matéria-prima. É a matéria, é o material, é o elemento básico de todo mundo material. Todo o universo é constituído de fluido. Todo o universo é matéria. Sempre matéria, desde a sutil à mais grosseira. O fluido vital é que dá vida à matéria. Então, o fluido vital, acionado pelo espírito, ele vai dar vida à matéria. Ele se esgota, ele acaba, por isso que a gente desencarna. Ele se repõe, ele se transmite de um indivíduo a outro. Nós, quando no passe, transmitimos ao nosso assistido um fluido vital, que a gente usina, que a gente fabrica nos nossos centros, que podem ser doados para a nossa subsistência física e espiritual e para ser doado. Eles são neutros, eles não têm nenhum tipo de qualidade. Fluido é sempre neutro. Nós é que imprimimos aos fluidos qualidades positivas ou negativas, de acordo com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Daí a importância da nossa colocação no trabalho do passe, quando eu falei que aquele nosso inimigo lá fora, aqui dentro, é o nosso próximo, do que tipo de fluidos nós vamos emitir para eles. Porque nós vamos imprimir nos nossos fluidos qualidades positivas, curativas, terapêuticas, que nós desejarmos. Aquilo que o nosso sentimento, que nós vamos colocando em sentimento, através do pensamento, para aquele assistido. Eles são submetidos a leis de atração. Diferente da lei da física, os iguais se atraem. Então, se eu penso positivamente, eu atraio tudo que é positivo para mim. Se eu penso negativamente, minha companhia, meus companheiros físicos e espirituais até, serão semelhantes a mim, serão iguais a mim. Eu costumo dizer, veja quem são os seus amigos materiais, no mundo material, para você saber quem são os seus amigos espirituais. Porque todos nós somos rodeados de amigos desencarnados. Aqueles que têm afinidade com a gente, que pensam como a gente, que sentem como a gente, que agem como a gente. Porque não é porque se desencarna, num passe de mágica, a gente vira santo. A gente continua a ser exatamente o que a gente é, com os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. E às vezes no plano espiritual, a gente não encontra afinidade. Aí a gente vem procurar no mundo material, aqueles que pensam, que sentem, que agem como a gente. E aí, não para nos prejudicar, mas por conforto, porque se sentem confortáveis. Ah, Malu pensa como eu, hoje está triste, hoje está brava, hoje está sem vontade de fazer nada. Eu também estou desse jeito, eu vou me acomodar aqui, vou absorver todas essas energias dela. Aí há um somatório de energias negativas, densas, nossas e daqueles que estão nos acompanhando.
Aí a gente se esgota, a gente se desequilibra. Dependendo do tempo de desequilíbrio, vai virar uma enfermidade, vai virar um problema mais sério. Então, muito cuidado. O fluido espiritual, a gente ouve muito isso. Ah, porque nós vamos trabalhar fluido espiritual. Fluido espiritual não existe. Fluido espiritual é o fluido universal manipulado pelos espíritos. Os espíritos nossos auxiliares, os que estão ali no nosso trabalho, nossos mentores, eles manipulam o fluido universal, transmitem ao passista, o passista doa aos seus assistidos. Tá? Isso é importante da gente fazer esse discernimento. É preciso que a gente entenda um pouquinho do perispírito, porque as nossas energias, os nossos fluidos são usinados no perispírito. O perispírito é o traço de união entre o espírito e o corpo físico. Eu vou passar um pouquinho, porque tem um... Ah, não adianta. Então, o espírito não tem condição de agir diretamente no corpo físico. O espírito não tem condição de agir diretamente na matéria. Ele precisa de um intermediário. E esse intermediário foi chamado por Kardec de perispírito. A palavra perispírito não existia antes do Livro dos Espíritos. É o traço de união entre o espírito e o perispírito. Ele não é constante, porque ele tem que se relacionar com o espírito, então ele é mais denso, ele é mais grosseiro, ou ele é mais sutil, mais radiante, quando ele se relaciona com o espírito. A gente vai ver já já isso. Que aí a gente dá o nome do campo vital quando o perispírito se relaciona com o corpo físico, e corpo mental quando o perispírito se relaciona com o espírito, que é onde ficam impressas todas as nossas experiências. Ele acompanha a evolução do espírito. O espírito mais evoluído tem um perispírito mais radiante, mais sutil. Não há espírito sem perispírito. Por quê? Uma das propriedades do perispírito é conter o espírito. A gente não sabe o que é o espírito, mas simbolicamente, se ele for uma chama, ele não pode se espalhar para tudo, ele tem que estar contido. E quem contém o espírito é o perispírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais radiante. E às vezes até pode se confundir. Por isso que às vezes a gente ouve que o espírito puro não tem perispírito. Mas tem. É bem tênue a diferença, mas tem, porque ele tem que estar contido em alguma forma. Uma das suas propriedades é conter. Ele é o guardião do nosso passado. Nele reside a memória, ele conserva a nossa personalidade. No campo mental, nós guardamos todas as nossas experiências. E como uma fita de cassete, uma fita de... hoje nem tem mais, né? Eu ainda sou lá do tempo do cassete, gente. Desculpa. Que está impresso ali uma voz... né? Mas não é a pessoa que está ali, é a voz, assim o perispírito. O perispírito guarda as nossas impressões, ele guarda toda a nossa capacidade, toda a nossa bagagem evolutiva, desde quando nós tivemos, né, ou conquistamos o livre-arbítrio e passamos a ser espíritos. Desde ali até o final da sua evolução. Aqui nesse exemplo dá para ver certinho. Então, o campo mental, quando o espírito se relaciona quando o perispírito se relaciona com o espírito. Está vendo que pela cor, é a mesma cor do espírito? Olha, azulzinho, depois vai modificando. O campo vital, isso aqui é só didático, gente, pelo amor de Deus. Né? O corpo não é quadrado, nem o espírito é redondo, por favor. É só símbolo. Então,
aqui ficam guardadas todas as nossas experiências. Por quê? Porque essa parte mais densa do perispírito, ela se desintegra também, que é o duplo etérico. Né? O duplo etérico, depois de um tempo, ele se desintegra. Então, o perispírito, ele não tem sempre, ele não é constante, ele é elástico justamente por isso. Ele tem várias nuances, até ele vai se sutilizando até poder fazer a ligação com o espírito. O passista, ele tem que conhecer também um pouquinho de centros vitais. Centros de força, chakras, nas outras filosofias. Por quê? Porque é nesses pontos específicos no perispírito, ali no campo, aqui no campo vital, aqui que estão relacionados os centros vitais, e que fazem o trânsito das energias do exterior para o interior e do interior para o exterior. Tudo aquilo que a gente recebe de informação do exterior até chegar no nosso espírito, para voltar para o nosso corpo físico, passa pelos centros vitais, passa por esses pontos específicos relacionados no corpo, no perispírito. Ele tem uma estreita relação com os órgãos do corpo físico. Então, eles não estão determinados eles não estão colocados em determinados lugares. Eles se relacionam com várias partes, inclusive glândulas, que são os nossos importantes no nosso corpo físico. É a usinagem do fluido magnético, principalmente o elemento primordial do nosso passe, principalmente o gástrico, essa região do estômago, né, que é a maior usinagem fluídica que nós temos. Eles são vários, eles são inúmeros. Alguns autores dizem que cada poro nosso é um centro vital. Mas os principais são 7, chamados de primários, secundários e terciários. E eles regem os demais por sua abrangência. Então, aqui nós temos um desenho simbólico de onde se localizam os centros vitais, que os 7 mais conhecidos: coronário, no centro da cabeça, onde a gente tem, quando o nenenzinho, a moleira, né? Esse é exatamente o ponto do coronário. O frontal, no meio, entre os olhos, o laríngeo na garganta, o cardíaco sobre o coração, o esplênico sobre o baço, o gástrico sobre o estômago e o genésico sobre os órgãos sexuais. Os primários, coronário, frontal e laríngeo, são os primários que dominam e que orientam os demais. O cardíaco é o mediano. E o esplênico, o gástrico e o genésico, a gente chama de secundários. Por quê? Porque eles abrangem eles são mais abrangentes no sentido de transmitir a sua usinagem fluídica. Os centros vitais mais conhecidos são esses. A gente tem o humeral, que o humeral é aqui nas costas, entre os omoplatas, é muito usado nos trabalhos de assistência espiritual, né? No médium, e também nos trabalhos de desobsessão, que é onde, às vezes, a gente tem a sensação de estar carregado, né? Por quê? Porque é aqui, é nesse centro que, às vezes, os nossos irmãozinhos mais infelizes, mais sofredores, são atraídos por ele. O Jacó Melo, que fala do humeral, ele também fala que esse centro pode ser um prolongamento do laríngeo. Então, ele deu esse nome como um centro, mas pode ser um prolongamento do laríngeo.
Eles funcionam em padrão de giro no sentido horário. Eles funcionam todos no mesmo padrão. Todos no mesmo sentido, no sentido horário. O que varia é a velocidade. Cada um tem uma velocidade diferenciada, porque cada um usina as energias referentes a eles, né? Então, o coronário vai receber as energias do fluido universal, quando nós recebemos dos nossos mentores, dos nossos irmãos assistentes do nosso trabalho de passe, nós recebemos pelo nosso coronário. O coronário é que ele distribui para que a gente possa distribuir para no nosso necessitado. Então, é sempre no sentido horário. Sempre, se a gente fizer algum tipo de movimento contrário, nós vamos ver que eles vão ter um entendimento diferenciado. Então, os superiores são mais rápidos, os videntes, quando vem o coronário ou o frontal, eles têm a impressão que eles nem se movimentam, de tão rápido que é o movimento deles. O cardíaco é mais lento, então dá para perceber o movimento. O gástrico é mais lento ainda, porque as energias são mais grosseiras. O genésico é o mais lento, porque são as nossas energias mais densas, mais materializadas. Tanto que eles são matéria-prima para a constituição de um novo corpo no útero, né, quando a mulher engravida. Essas energias do centro gástrico mais densas vão ajudar na constituição do corpo físico. Isso tudo que eu estou falando não é meu não, viu, gente? Não é meu não. Tem lá no Manual do Passista, tem nos livros sobre os centros vitais. O desequilíbrio e a harmonia alteram os movimentos e a velocidade. Então, às vezes, nós recebemos uma descarga intensa de energias que desequilibram algum dos nossos centros. Esse centro desequilibrado vai pedir socorro para os próximos a ele. Se esses próximos não conseguir equilibrar, todos vão se desequilibrar. E aí é quando a gente precisa do passe. Quando nós recebemos uma dose e através da prece, através de uma vibração, através de uma mentalização, nós conseguimos nos recompor, é sinal de que o nosso centro atingido conseguiu voltar ao seu trabalho normal. Mas quando, mesmo através da prece, mesmo através de exercícios físicos ou algum outro tipo de atividade, nós não conseguimos, é porque nós estamos, que todos se desequilibraram, porque todos tentaram ajudar aquele que a gente desestruturou pela carga negativa que a gente recebeu, ou não. Então, no passe, como os fluidos, eles trabalham da cabeça para os pés, dos centros superiores para os inferiores, né? Então, as energias, elas se movimentam dos centros superiores para os inferiores. É importantíssimo que nós façamos a nossa passagem de mãos pelo assistido, da cabeça aos pés, porque assim nós estamos dando ao centro vital a direção dos fluidos que são naturalmente trabalhados. Eles estão entendendo que a doação que a gente está dando àquele assistido vai passar dos centros superiores para os inferiores. Necessariamente não precisa ser do coronário, porque a gente costuma não concentrar no coronário. O coronário, ele se expande e abre, dá a possibilidade, naquelas pessoas que têm mediunidade ostensiva, da manifestação. Então, nós orientamos para que a concentração não seja nem no coronário, nem no frontal.
Quando há necessidade de dispersão, quando a gente perceber que o assistido está começando a entrar em transe, a gente dá bastante dispersivo no coronário e no frontal para interromper a manifestação. Porque na hora do passe, não é hora de manifestação mediúnica. Então, fazendo o passe no sentido da cabeça aos pés, nós estamos dando a direção exata que os centros têm que trabalhar. Nós vamos organizar, nós vamos equilibrar, nós vamos harmonizar as energias que estão em desalinho nos centros vitais. E o passe é uma via de mão dupla, né, gente? Se o assistido não sai bem, o passista também não sai bem. Por que o passista não sai bem? Talvez utilizou uma técnica de maneira inadequada, né? E o passista concentrou demais, né? Ou utilizou uma técnica de maneira diferenciada e o assistido não saiu bem e o passista também não. Então, a importância do passe da cabeça aos pés. Embora seja o pensamento, a nossa mente, que organiza, que direciona e que orienta os fluidos, nós ainda... O que eu fiz? Ai, que susto! Nós ainda, condicionadamente, doamos através das mãos. Nós usamos as mãos para a doação, que a gente já comentou aqui. Então, ao final de cada circuito, circuito quer dizer, quando a gente passa a mão pelo assistido, é importante que a gente feche a mão e volte para iniciar uma nova volta, um novo circuito. Por quê? Fechando a mão, depois que eu passei, eu dou a entender que a doação está interrompida. E condicionadamente, fisiologicamente, acontece isso. A doação fluídica, ela se interrompe. Aí eu volto, abro a mão e passo novamente no meu assistido. Passei, parei, voltei. Passei, fechei, voltei. Quantas vezes eu achar necessário. Nós normalmente indicamos umas três vezes que são suficientes. Agora, na volta, se nós... nos passes, quem usa técnicas de circulares, do passe em círculo, é preciso que as duas mãos virem, movimentem-se no mesmo sentido. Não é uma mão para cá e outra para lá. As duas mãos devem fazer o mesmo sentido. Fechou, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Ou eu posso trabalhar com uma mão só ou com as duas. As duas não vai dar porque eu só tenho duas. Então, quando a gente usar as duas no mesmo sentido. Fechou, fechou, doou, fechou. Isso é importantíssimo para que a gente mantenha os movimentos e o padrão de giro dos centros vitais. Só fazendo um parêntese, quando eu fiz curso de passe, a gente dizia que o passe de baixo para cima era passe de desencarne. Eu morria de medo de fazer e provocar o desencarne da pessoa que estava do meu lado. Só depois, com o estudo, é que eu fui entender que o desligamento no desencarne acontece da periferia para cima. Então, acontece mesmo. O desligamento do perispírito acontece dos pés para as outras regiões. Se a gente tiver oportunidade de estar assistindo uma pessoa desencarnando, porque a gente não sabe qual é o momento do desencarne, então não adianta, está passando mal, vai lá dar um passe de desencarne para ajudar o desligamento. Não, já tem, gente. Vocês estão rindo? Já aconteceu. É ou não, Cris?
A gente sabe de muitas coisas. Está lá desencarnando, vai lá dar um passe de desencarne. A pessoa revive, continua vivendo. Então, o passe de desencarne, realmente, quando a gente está assistindo, está ali, está desencarnando realmente, é realmente de baixo para cima. Mas, seguindo a ordem dos centros. Então, eu começo do joelho para os pés, subo um pouquinho do meio da coxa para os pés, do quadril para os pés, da cintura para os pés, do peito para os pés, do ombro para os pés, até eu chegar na cabeça para os pés. Então, eu estou ajudando a espiritualidade a desligar o perispírito, que também não é num passe de mágica, tá? Não é num passe de mágica. Então, não é dos pés para a cabeça o passe de desencarne. Não, ele tem que seguir. Os centros, eles vão parando lentamente e a gente vai ajudando que essas energias sejam reabsorvidas, né, ou direcionadas naturalmente. Nós vamos ajudar que eles interfiram nesse sentido. Bom, os dispersivos são importantes, porque no início eles favorecem o acesso de novos fluidos renovadores para o assistido. Muitas vezes o assistido chega em desequilíbrio, em desarmonia. E nós, para percebermos o assistido, a gente vai fazer os dispersivos. Os dispersivos devem ser movimentos rápidos, sem exagero. Isso aqui não é dispersivo, gente. Isso não é dispersivo, tá? Dispersivo é rápido, pode ser curtinho, mas é rápido. Não precisa ser aeróbico, bater no outro, não precisa ser nada disso, né? Desde que seja rápido e curtinho. Porque eu não posso encostar lá no outro, então eu vou fazer. Isso aqui não é, isso aqui é concentração. Todo movimento lento é concentração. Todo movimento rápido é dispersão. Então, é dispersivo sem alarde, né? Sem atingir o meu companheiro. Dispensa, né? O passe dispensa recursos espetaculares. Então, a aeróbica tem, agora não, porque desde 2000, quando a gente começou os cursos de passe, a gente vem falando sobre isso e a gente vem formando passistas mais comedidos. Mas antigamente tinha, né? Então, gestos violentos não tem necessidade, respiração ofegante, ninguém precisa fazer barulho, bocejo contínuo. Gente, o bocejo vou falar uma coisa que eu quero que vocês entendam bem. O bocejo não é sinal de doação de energia. O bocejo é sinal de adaptação ao ambiente vibratório. Eu chego, vou entrar num ambiente que está higienizado, que está preparado para nos receber, e eu ainda não estou vibrando na mesma sintonia. Então, o meu espírito vai reagir de que maneira? O bocejo, a lacrimação, a coriza. Todos esses estados são sinais de adaptação à vibração do ambiente. Na hora da doação, vocês podem perceber. Controlem o bocejo para vocês verem que na hora da doação, vocês não vão bocejar, vocês vão perceber ou o coronário, o coração batendo mais forte, ou o gástrico fazendo movimentos, até às vezes algum barulho pode acontecer, né? Ou a vontade, né, de
de arroto, que a gente vai segurar, logicamente, né? Por quê? Porque isso é o sinal de que os nossos centros estão trabalhando para que a gente doe as nossas energias. Então, e além do mais, que eu bocejar na frente daquela pessoa, às vezes vai alguma gotícula, né, de saliva, é antigênico. E para mim é falta de educação, porque meu pai sempre falava, vai bocejar, põe a mão na boca. Ninguém precisa ver sua garganta, meu pai falava. Então, eu acho que a gente pode se controlar. O bocejo vem à vontade? Vem. A gente está quietinho aqui, muitos de nós... Ou às vezes a voz do palestrante é um pouquinho cansativo, dá vontade de bocejar, ou dá o sono, né? Então a gente precisa se policiar para que isso não aconteça, porque a doação é mental e é nos centros vitais. Vamos prestar atenção qual é o nosso centro que está usinando a energia que a gente vai trabalhar. Já estou acabando, Cris. Acabando não. Orientações. Então, o passista, ele não deve fazer comentários com o assistido. Pelo amor de Deus, gente. Tanta gente que a gente recebe na orientação. Ai, fulano falou que eu tenho um obsessor. O que acontece? O que é isso? Pelo amor de Deus, gente, por favor, nenhum tipo, mesmo que você seja vidente, que você esteja vendo que ao lado daquele assistido tem um obsessor, não comentem, não tem tempo suficiente de explicar. A pessoa às vezes nem sabe o que é isso, vai sair dali mais constrangida, vai sair dali desesperada, vai ter uma semana ou mais para voltar na orientação, para conversar com o orientador. Então, ela vai ter um sofrimento desnecessário. Tá? Se houver mesmo um obsessor, a espiritualidade vai saber encaminhar. Confia que a espiritualidade confia. Essa pessoa vai chegar na orientação e vai ser assistida. Ela vai comentar o que ela está sentindo, o que ela está passando, o que está acontecendo com ela, e ela vai ser encaminhada para um tratamento espiritual adequado. Não orientar receita, chazinho, remédio muito menos, né? Nós não somos médicos. Uso de vela, de incenso, rituais, oferendas. O espiritismo não tem simbolismo, não tem rituais. Então, a gente não precisa acender uma vela de 7 dias, porque a intenção é que vale, não é o objeto. Eu posso acender uma vela para o meu anjo de guarda? Pode. Mas não é a vela que vai iluminar seu anjo de guarda, porque ele tem luz própria. Ele não precisa da luz da vela para iluminar os caminhos dele, né? É conquista espiritual. Cada um de nós tem uma luz de intensidade diferente por aquilo que a gente já conquistou. Então, muito cuidado. Indicação de livros, mesmo que seja importante, não é o momento adequado. Não dá para a gente explicar por quê. Olha, leia tal livro. Olha, a pessoa me mandou ler tal livro. Por quê? Não sei. Eu não sei, sinceramente, eu não sei por quê. Então, os livros indicados nos cursos, às vezes nas palestras que antecedem os trabalhos. Então, ali há a orientação adequada. Principalmente, não recomendar tratamentos espirituais. Muitas vezes, a gente atende assistido que vem com a receita pronta, nós chamamos. Olha, o passista me falou que eu tenho que fazer captação direta. O passista me falou que eu tenho que fazer desobsessão. Por quê? O que é isso? Por favor, o nosso trabalho no passe é doar energia para equilibrar. O objetivo é o equilíbrio, a harmonia daquele assistido. Se ele estiver precisando, a orientação, com tempo de ouvir o que ele sente, o que acontece com ele, pela intuição, vai encaminhar para o tratamento espiritual mais adequado. Gente, nós vamos fazer um cafezinho. Eu lamento. O quê?
Vai falar mais para frente. Olha, vocês vão me desculpar, mas ainda tem mais um pouquinho. A gente vai fazer 10 minutos de cafezinho para não passar muito da hora, tá? Eu sei que eu falo muito, imaginei que ia acontecer isso. Me desculpem. Então, lá tem um cafezinho, um suquinho para a gente... são 10 minutos só, hein? É rapidinho. Não tem tempo suficiente para ouvir e explicar adequadamente aquilo que a gente precisa. É importantíssimo a gente entrar em relação fluídica com o assistido. É importantíssimo perceber o assistido. Não é chegar na frente do assistido, já começar a movimentação das técnicas, né? Existe uma maneira de relacionamento fluídico que o Jacó chama de tato magnético. Jacó Melo, viu, gente? Quem não sabe, aquele livro do passe, né, que a casa segue, entre outros, o passista também, Manual do Passista, e ele fala do tato magnético. É perceber onde a gente vai poder começar a doação. Então, eu entro, isso é físico, não tem nada de mediúnico nem sobrenatural, eu ergo a mão e vou abaixando até o coronário, até eu perceber onde a minha mão para. Onde tem ali uma sustentação. A partir dali, porque muita gente pergunta, em que distância que eu tenho que dar o passe? Esse é um bom exercício para a gente saber em que distância a gente dá o passe. Então, perceber através do tato magnético. A gente vai abaixando a mão devagarzinho e a gente vai vendo até onde a gente pode ir. E a partir dali, a gente passa, primeiro, faz um circuito geral. Por quê? Com o tempo, com o exercício e a intuição, a gente vai perceber quais os centros que estão em desalinho. Então, eu vou sentir na minha mão um calor, uma coisinha mais fria, um tremor, um arrepio. Não significa, ele está carregado, entre aspas. Ou então tem um obsessor, entre aspas. Não. Significa que aquele centro está em desarmonia, que aquele centro precisa ser recuperado. As energias precisam ser renovadas. Então, eu sei onde eu vou trabalhar. E também, uma pergunta que me fizeram, que acho que eu não falei, mas cabe bem nesse momento. Eu não preciso trabalhar nos pontos onde a gente tem, por ideia, que os centros vitais estão colocados. Por quê? Eu não preciso trabalhar só na testa, porque eles são abrangentes. Então, eu posso trabalhar na testa, passando por mais. Não preciso ser só aqui no coração. Eu posso ser nessa região. Não falei que eles têm uma relação com o corpo físico intensa? Posso fazer em toda essa parte. Não precisa ser só aqui no estômago, na hora da concentração, só concentrar no coração, ou só concentrar na garganta. Não, eu posso concentrar, porque eles vão absorver. Como eles são abrangentes, eles absorvem essas energias que a gente está doando. Então, é importante esse registro, da gente não chegar e já, porque senão fica um passe automático, como a irmã Josefa pediu para a gente evitar. O passe não é só a técnica é uma ferramenta. Eu preciso entrar em sintonia com o meu assistido para saber o que ele precisa. Onde é que eu preciso trabalhar de maneira serena, tranquila, amorosa. Outra coisa, o passista precisa de passe? Claro. Precisa, todos nós precisamos. Todos nós, trabalhadores da Casa de Jesus, uma vez ou outra, precisamos de assistência espiritual. A gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas físicos, a gente precisa fazer uso das ferramentas que a casa nos oferece. E, com certeza, esta é uma casa abençoada, porque muitas, mas muitas bênçãos, muitos benefícios nós recebemos aqui nessa casa. Eu posso falar de experiência própria, que eu tenho muito a fazer nessa casa, pelo muito que eu tenho recebido.
Então, o passista, se ele precisar, se ele se sentir necessitado, ele vem tomar um passe num outro dia de trabalho. Não é no seu dia de trabalho, no finalzinho do horário, se tem 5 passistas, tem dois assistidos para terminar o passe, então eu vou sentar na cadeira e o meu companheiro vai me aplicar um passe. Gente, não tem sentido. O passista é o primeiro a receber as energias salutares da espiritualidade, para ele doar para o seu assistido. Ele é o primeiro a ser beneficiado. Se ele não se sentir em equilíbrio, em harmonia, precisa rever a maneira como ele está dando passe. O passe desgasta energeticamente? Desgasta. Mas nós temos condição de recuperar essas energias sozinhos, através da prece, através do repouso, através de uma boa alimentação, através da ingestão de muito líquido, através de caminhadas. Então eu saio daqui, eu me lembro quando eu saía do passe, das 9 às 10 eu dava passe antigamente, à tarde eu tinha que fazer um soninho. À tarde era, porque chegava em casa, ia arrumar almoço, tal, eu tinha que descansar, eu tinha que fazer um soninho. E hoje eu saio da orientação e tenho que fazer um soninho. Ainda bem que não sou só eu, que tem outros orientadores que também precisam disso. Por quê? Porque o sono repara as nossas energias. Nós recuperamos as nossas energias através dessas atitudes, dessas atividades. Então, o passista não precisa tomar passe no momento do seu trabalho. Não tem sentido, tá? E mesmo porque ele está sendo assistido pela espiritualidade e ele está sendo recomposto também. Fidelidade doutrinária. Nós temos que ser fiéis à doutrina espírita. Essa é uma casa espírita. As pessoas que vêm aqui, elas vêm em busca do que é o espiritismo. Mesmo que ele não conheça, ele sabe que aqui ele não vai receber, receber nada além do que ele está buscando lá fora, porque muitas vezes ele vem à casa espírita como último recurso. Ele já passou por tudo quanto foi filosofia, ele já passou por tudo quanto foi médicos e etc. E alguém fala, olha, vai lá na casa de Jesus, vai lá na casa espírita. Então, a gente precisa ser fiel à doutrina. Nós não temos rituais, nós não temos simbolismos, nós não temos fetichismos, nós não temos pontos cantados, nós não temos vestimentas especiais. Por quê? Porque o relacionamento do espírita é sentimento e pensamento. É sentimento e pensamento. Então, muito cuidado com isso. Todas as terapias alternativas são válidas. Hoje, muitas estão cientificamente consideradas e utilizadas. Mas nós precisamos deixar que cada uma seja utilizada no seu ambiente de origem. O reiki, importantíssimo, equilibra, harmoniza. Onde eu pratico o reiki? Fora da casa espírita. A casa espírita é o passe espírita. O jorei é importante, equilibra, harmoniza. Lá na igreja messiânica. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente traz de outras filosofias que a gente se sente bem. Pode. Para mim, eu não preciso de nenhuma outra, mas particularmente eu. Para mim, o espiritismo é suficiente. Eu não preciso buscar em outra filosofia nada além do que eu recebo como espírita. Né? Agora, é importante que elas sejam respeitadas. Nós respeitamos todas as filosofias, desde que cada uma no seu local de origem. Na casa espíritas devem ser respeitados os conceitos espíritas. Às vezes, as pessoas falam, meu guia que quis assim.
Meu guia que me orienta assim. Ah, porque eu tenho que fazer isso porque meu guia me orientou. No livro dos médiuns, Kardec diz exatamente isso. Em tal situação, reconsideremos nossos guias, pois provavelmente estarão precisando conhecer urgentemente o Espiritismo, o mesmo acontecendo com os seus orientados. Então, por isso que a gente precisa estudar. Por isso que chegou no passe, continua a leitura, continua o estudo, para saber exatamente o que a gente precisa fazer e não ficar à mercê dos irmãozinhos brincalhões, zombeteiros, que eles estão aproveitando qualquer brecha, qualquer abertura que a gente possa dar. Ainda no livro dos médiuns, Kardec diz que os espíritos superiores conscientes da responsabilidade que abraçam, eles colocam sempre o fenômeno em último lugar, porque a curiosidade inerte ou deslumbrada não substitui o serviço. E o serviço é a única via que nos facilita crescimento e elevação, compelindo-nos a estudar para progredir e evoluir. Então, a leitura, ainda aqui, reafirmando a necessidade para a gente saber exatamente o que a gente está fazendo. A aparência do trabalhador revela ao público aquilo que ele é, mesmo antes dele se manifestar. Quando a gente sai, passa, hoje não, porque não se usa tanto, mas se a gente vir um homem com uma batina preta e aquela golinha branca, a gente já identifica como sendo um padre. Se a gente sair na rua, no centro da cidade, e vir aqueles rapazes com aquela túnica marrom, com um cordão amarrado na cintura, a gente já identifica, esse faz parte do grupo da Toca de Assis. Se a gente vir um homem de terno, gravata, a gente fala, nossa, esse deve ser algum funcionário de alguma empresa que tem que trabalhar de terno e gravata. Se eu vir alguém de short, de bermuda bem curtinha, de biquíni ou maiô, está na praia. Não é isso? A gente não identifica? Aqui na casa nós também precisamos do bom senso. A gente precisa ter o bom senso de encontrar a vestimenta adequada. Ninguém vai num baile de formatura vestido de bermuda. Ninguém vai num clube usar a piscina vestido de baile. Não é? Então, na casa espírita, há que ter bom senso com a nossa vestimenta. Por quê? Porque as roupas justas, curtas, apertadas, decotadas, transparentes, podem trazer desconforto para o passista, sem falar no assistido, que fica completamente desconcertado, né? Porque aí eu fico puxando a saia, que não vai mais para baixo porque não tem pano, eu fico puxando o decote, que não vai mais para cima porque não tem pano, né? Eu fico sem poder me movimentar porque eu estou presa naquela saia justa, Então, há que ter bom senso. Não precisa ser chique no último, não precisa, né? Mas há que ter uma roupa adequada. O sapato deve ser adequado. Ninguém vem aqui de Luís XV, né, para ficar 1 hora em pé, andando para frente, saindo para trás, fazendo tic, 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 desconcentrando o assistido e os trabalhadores, né, porque desconcentra mesmo. Então, é importante que a gente tenha essa noção de usar os acessórios adequados. Eu adoro o brinco. Se eu tiver sem brinco, eu estou nua. Então, eu tenho que ter brinco. Um brinco, uma pulseira, um relógio, um colar, faz parte da nossa elegância, da nossa maneira de vestir. Mas tem que ter cuidado para que eles não sejam em exagero, extravagantes, barulhentos. Porque se eu vier com aquele monte de pulseiras, levanto o braço, né?
desconcentra o assistido e também atrapalha os nossos companheiros. A união faz a força. O trabalho da equipe, esse ditado a gente conhece, que a união faz a força. Esse ditado é muito importante. Nós trabalhamos em equipe. Aqui ninguém trabalha sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. E para isso, para que seja um trabalho eficiente, Kardec ele dá alguns direcionamentos para que a gente possa contar com a assistência dos bons espíritos. Perfeita união de sentimentos. Nós temos que respeitar-nos, amarmos uns aos outros. A nossa equipe de trabalho deve ser unida, deve ser amorosa, não tem que ter disse-me-disse, não tem que ter briguinhas, não tem que ter alguém se sobressair ao outro. Nós todos estamos no mesmo nível de evolução. Alguns um pouquinho mais, mas acho que todos nós estamos na média. Então, é importante que haja esse bem-estar, esse bem-querer, que às vezes perdura até lá fora. Né? O grupo é tão coeso, é tão amigo, é tão amoroso, que faz as comemorações fora, que vai, às vezes, se frequentam, né? São amigos mesmo, considerados aqui dentro da casa. Aqui dentro, né, a cordialidade dos membros. A gente tem que se tratar com respeito, com educação. Muito cuidado com o que a gente leva nos nossos momentos de preparação. Assuntos polêmicos, né? Cuidado com isso, não é hora. Não é hora de conversas fúteis, não é hora de trazer os nossos problemas familiares para aquele momento. Claro que todos nós precisamos desabafar, às vezes, e aqui é o lugar adequado, aqui a gente tem confiança um no outro, é preciso conquistar essa confiança, mas a gente tem. Então, muito cuidado com o que acontece dentro da sala. Como é que a gente vai fazer um trabalho se a gente não tem desejo de se melhorar ou de se instruir? Como é que a gente vai doar? Que tipo de energia a gente vai doar depois de uma discussão, por exemplo, para escolha de, sei lá, vamos lá, uma escolha de sala. Né? Eu quero trabalhar nessa sala. Não, essa sala é minha, eu quero trabalhar aqui. Não, mas aqui eu sempre trabalhei aqui. Sabe desde quando eu trabalho nessa sala? Né? Então, qual é o tipo de energia que a gente vai doar, de sentimento que a gente vai colocar na nossa doação, depois de uma discussão dessa, alterada, né? Porque às vezes a gente não consegue se conter, a gente altera um pouco mais, além da conta, às vezes até. Né? Exclusão de toda curiosidade. Alguém me perguntou, eu vou ali, eu pergunto o nome da pessoa, não precisa. Nós não precisamos saber quem é aquela pessoa. Nós não precisamos saber o que ela faz. Nós não precisamos saber o porquê que ela está aqui. A gente só precisa saber que ela vem em busca de alívio. E que a gente está aqui para oferecer aquilo que ela tem necessidade. Então, mas não posso, é tão gostoso. Não, não precisa. Não tem necessidade. Não é proibido e nem não pode. Não tem necessidade. Não há necessidade. Evitar todo tipo de curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos. É importantíssimo. Quando eu não tenho mais assistido, ou tem um período em que a gente não tem assistido na sala, não é para a gente ficar de tititi trocando receita, ou contando da viagem que a gente fez, ou contando do cinema que a gente foi, ou do baile que a gente assistiu. Não, vamos ficar ali quietinho, em prece. Por quê? Porque se não tem assistido encarnado, tem assistido desencarnado.
Essa casa é um pronto-socorro. Então, enquanto a gente está quietinho ali, a espiritualidade está usando as nossas energias para assistir os desencarnados necessitados, que são trazidos aqui para tratamento espiritual. É muito importante essa situação. Trabalhem com o desejo de ser útil, sem orgulho, amor próprio ou supremacia. Sem orgulho, eu trabalho na casa de Jesus. Não, eu trabalho para Jesus. A casa não tem, pode ser aqui, pode ser lá na rua, pode ser distribuindo a feijoada à noite. A gente trabalha para Jesus. A gente vivencia o Evangelho de Jesus. A gente tem que colocar na nossa vivência o exemplo de Jesus. Então não tem que ter supremacia. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Alguns ocupam alguns cargos, algumas funções por necessidade. Às vezes não é nem por vontade e nem por competência, é por necessidade. Tá? Porque é preciso, a casa precisa de uma hierarquia, a casa precisa de uma estrutura. Então, quem se dedica ou quem se propõe a fazer aquele papel, naquele momento está fazendo aquela função, mas ele não é aquilo, ele está naquele lugar, naquele momento. A cabine de passe é preparada com antecedência pela equipe espiritual, que higieniza todo o ambiente, deixando ali os fluidos salutares, que vão ser utilizados pelos assistidos e pelos trabalhadores. Então, ali dentro é lugar de silêncio, de silêncio, de tranquilidade, é lugar de prece, não precisa ficar concentrado a hora inteira, mas a gente fica ali quietinho, né? Sem as discussões que eu falei agora mesmo, né? Não precisa ficar trazer assuntos polêmicos que vão despertar em cada um de nós aquilo que a gente tem mais instintivo. Né? Às vezes, hoje a gente já é sentimento, a gente já transformou, a gente já conseguiu trabalhar sentimentos, mas às vezes a gente deixa o nosso instinto falar em primeiro lugar. Pisou no meu calo, ninguém me segura, eu rodo a baiana, já ouvi isso. Né? Pisou no meu calo, não mexe comigo, porque se não mexeu, eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Então, ali não é o espaço adequado. Aqui nós somos todos iguais, nós precisamos ter serenidade e tranquilidade para poder doar o melhor de nós, porque aquilo que eu falei, depois de um assunto polêmico, depois de uma discussão alterada, o que a gente tem para doar? O que acontece? Acontece que o assistido ele não vai ser prejudicado. A espiritualidade vai isolar o passista, vai bloquear o passista e vai trabalhar dobrado. Porque naquele momento ele não vai poder trabalhar com o passista desequilibrado, desnorteado ou alterado. Então, a espiritualidade, para não prejudicar o assistido, isola aquele passista e faz o passe espiritual direto para o passista. Quando nós fazemos o passe misto, com energias que a espiritualidade nos propicia e unida às nossas energias. Isso que a gente já falou. O passista só deve deixar o local do término no término do trabalho. Muitas vezes a gente vê, entra, né, começa o passe, sai, vai buscar um copo d'água, volta, né, continua o passe, sai, precisa ir ao banheiro, volta, continua o passe. Quando a gente entra na cabine pela primeira vez, nós entramos em sintonia com a espiritualidade. Por isso é que a gente precisa se preparar antes e
no início. Então, a prece no início de cada horário de passe é importante ali. Nós, individualmente, entrarmos em sintonia com os nossos mentores, com a equipe espiritual fazendo uma prece. E a nossa reação pode ser diferenciada, que também vieram me perguntar. Às vezes, mas por que eu entro na cabine, eu começo a lacrimejar, começa a coriza, começa o bocejo? Exatamente por isso. Nós estamos nos adequando àquele ambiente já higienizado. É como um centro cirúrgico, né? Há toda a higienização do centro antes de começar uma cirurgia, né? Ninguém pode entrar ali, veio da rua, entra direto para fazer a cirurgia. Há que ter um preparo. O passe também. Então, essa coriza, essa lacrimação, esse bocejo, com o tempo vai passando. É só a gente entrar em sintonia. Não significa que a gente está desequilibrado e não está pronto para dar passe. Não é isso. Não é isso. É que nós estamos reagindo naquela situação dessa maneira. Como que o nosso espírito vai reagir? Através desses efeitos físicos propiciam essa interação. Então, ninguém precisa ficar preocupado porque entra e começa a bocejar e lacrimejar. Porque depois quando a gente está em sintonia, é aquilo que eu falei, a gente acaba e a gente começa a prestar atenção nos nossos centros. Quais deles que estão... a preocupação com o assistido. Às vezes o passista sai da sala para chamar o assistido que está lá na sala para entrar. Isso é função do atendente, não é função do passista. O passista entrou na sala, ele tem que ficar lá na sala. O que ele pode acordar? Deixa a porta entreaberta. Quando a porta estiver entreaberta, o atendente sabe que não tem ninguém ali dentro. Então, assim que chegar algum assistido, ele vai colocar lá dentro. Se demorar muito e a gente perceber, dá um toquinho na porta. Não precisa sair e chamar o assistido para vir. Porque cada vez que nós saímos, quando a gente volta, a gente precisa fazer de novo essa interação com o plano espiritual. Pode haver exceção? Claro que pode. Pode haver uma necessidade de ter que sair da sala. Eu saio da sala e se eu demorar uns 3, 4, 5 minutos, quando eu voltar, eu fico sentadinha uma rodada, que ali quietinha, numa cadeira, ali dentro da sala, me harmonizando novamente, para depois começar de novo a participar do passe. Bom, na falta deles, o silêncio é importante porque são trazidos os nossos irmãozinhos para serem socorridos. Para atingir os objetivos do trabalho voluntário. Seguir as orientações da área em que atua, participando de cursos, seminários, palestras, reuniões. Aqui eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. A gente faz parte do cerimonial. O doutrinário tem uma área de palestras públicas. A gente, modéstia à parte, um trabalho eficientíssimo da Yara, da Inês e de outras pessoas, tem trazido os palestrantes maravilhosos. Mas a gente não conta com a presença de vocês. A gente não conta. Infelizmente, são poucos, eu posso contar, aqueles que participam das palestras. Ah, mas agora tem no YouTube, e eu vejo no YouTube. Vejo em casa, porque eu não posso sair de noite, eu não gosto de sair de noite, tenho medo de sair de noite. Gente, é ótimo. É preferível ver no YouTube do que não ver. Mas a sensação, a vibração, o que a gente recebe quando a gente está aqui dentro no dia da palestra é indescritível. É indescritível. Então, eu passo um parênteses aqui e faço um convite para vocês. A nossa próxima palestra vai ser domingo, dia 29 de julho, às 10 horas da manhã. Eu gostaria de ver todos vocês aqui. Bom,
Então, voltamos lá. Então, a gente precisa participar. Não é vir à casa, dar o passe e ir embora. A gente precisa participar da casa. A gente precisa participar da família. Dessa família que nós constituímos aqui na casa de Jesus. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa presença. Tranquilidade e serenidade para transmitir amor, conforto e paz. Na casa de Jesus, o passe não é padronizado. Em outros lugares, o passe é padronizado. Outro dia alguém comentou comigo, nossa, eu fui tomar passe na federação, fiquei apavorada. Porque toca uma sineta, o passista começa. Todo mundo igualzinho. Toca a sineta, o passista acaba, todo mundo vai embora. Isso é passe padronizado. Todos têm que usar a mesma técnica, todos têm que fazer os mesmos movimentos. Aqui não. A gente tem um passe orientado, porque além dos cursos, a gente faz as cabines com a orientação de como deve ser. Mas o passista, ele tem a liberdade de escolher a técnica que ele se sente mais confortável. Eu falei da técnica dos circulares. Eu não me sinto confortável nas técnicas usando a parte circular. Eu prefiro os longitudinais e os transversais no dispersivo. Mas a gente não proíbe. Você tem facilidade? Você tem afinidade? Lembra que as duas mãos têm que girar para o mesmo lado? Tudo bem, pode utilizar. Então, essa liberdade a gente tem na casa. A gente não pode trazer de fora o que a gente aprendeu lá fora. Todas as religiões têm coisas boas para serem observadas. Todas as religiões têm coisas boas que podem ser seguidas. Mas, como eu disse, a gente não pode trazer aqui. Então, na hora do passe, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não preciso me despedir do meu assistido com um gesto que é utilizado na igreja, não, no budismo, né? Então, aquele sinal, isso tem uma representação muito bonita para os budistas. O Deus que habita em mim possa habitar em você também. É muito bonito isso. Mas aqui não tem sentido. Aqui não tem sentido a gente terminar um passe e fazer o sinal da cruz no assistido. Não tem sentido. Nós não temos sinal da cruz. O sinal da cruz era a maneira como os primeiros cristãos se identificavam. Quando eles eram perseguidos, ninguém podia falar que era cristão. Para saber se um era cristão ou não, eles faziam o sinal da cruz. Disfarçadamente, eles faziam o sinal esse é da nossa. Vamos lá, podemos conversar, porque ele faz parte da nossa equipe, da nossa religião, da nossa filosofia. Então, é importante isso. A gente não pode trazer para cá aquilo que a gente tem. Ah, mas eu gosto de ir à missa. Ótimo, vá à missa. Vá à missa. Lá você faz o sinal da cruz, levanta as mãos na hora do Pai Nosso. Não tem problema nenhum. Aqui, para nós, não tem significado. E muitas vezes, essas atitudes despertam no assistido que aquilo é o correto. Que ele também tem que fazer aquilo. Então, ele também vai se despedir daquela maneira, ele também vai entrar no passe e vai fazer o sinal da cruz. Eu conheço uma pessoa que entra num trabalho mediúnico e faz o sinal da cruz. Tudo bem, é confortável para ela? Ela precisa disso ainda? Precisa. Mas a gente não pode instituir ou fazer regra essas exceções. Não tem necessidade de trazer tudo que é ritual, simbolismo de outras religiões para a nossa. Cada um no seu local de origem, como já foi dito. Então, nas cabines, os novos passistas que estão aqui, nas cabines, eles vão prestar atenção, eles vão presenciar e vão seguir aquilo que eles aprenderam no curso de passe.
Porque muitas vezes a gente vai fazer cabine e a gente vê situações inadequadas. Está fazendo? Puxa, mas o instrutor falou que era daquele jeito. Mas está fazendo desse jeito? Então é desse jeito que é para fazer. Não, é para fazer como o instrutor falou. Porque o instrutor, ele tem capacidade, autonomia para colocar exatamente o que a casa pede. Tá bom? Quase estão terminando. Toda transformação moral tem que ser profunda. Mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. Toda existência tem objetivos específicos. A ação construtiva que surge para ser feita agora não deve ser adiada. Agora é o nosso momento. A gente não pode perder essa oportunidade. É agora que nós estamos realizando aquilo que nós nos comprometemos lá na espiritualidade antes de reencarnar. Então, é utilizar essa oportunidade que a gente está tendo, que essa casa de Jesus nos oferece. Mesmo que a gente tenha, como eu disse, outras afinidades com outras filosofias, aqui dentro a gente vai fazer exatamente aquilo que ela pede. Ouve o excelso semeador a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. Vamos semear para a gente colher lá no futuro. Essas frases estão no livro Opinião Espírita, do Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira. Bom, a gente tem pouco tempo, porque eu falo muito, extrapolei realmente, mas se tiver alguma pergunta sobre o que foi dito ou o que eu não consegui atingir, a gente está à disposição. Antigamente, a gente recebia via e-mail as palestras, os dias, os horários. Hoje nós não estamos mais recebendo. Então, às vezes a gente chega para dar o passe e sai correndo, porque está em hora de almoço, etc. Então, a gente às vezes não fica sabendo das palestras. Tá certo, tem sempre um papelzinho, né? Antigamente a gente recebia por e-mail, então ficava mais fácil. Ainda a gente envia por e-mail. Talvez você não esteja cadastrada. Faça o seu cadastro de novo. Porque como nós alteramos o nosso site há um tempo atrás, nós adequamos o nosso site e a gente perdeu aquela lista antiga, talvez você não esteja cadastrada. Porque a gente envia pelo site pelo Face as nossas palestras, pelos cartazes em todos os murais nos cursos os instrutores devem falar, os dirigentes de trabalho devem convidar. Então, a divulgação da nossa parte é intensa. Talvez não esteja chegando, porque a gente vem, como você mesma disse, apressada, não olha. Mas na porta de entrada tem um quadrinho daquilo que eu mesmo coloco as palestras do mês. Eu mesmo que coloco ali todas as palestras do mês. Então é só olhar ali. Olha, dia 29 de julho tem. Domingo às 10 horas, tudo bem. A gente teve um período mais longo por conta da bendita da Copa, porque a gente agenda os palestrantes com bastante antecedência. E como eles não sabiam quais seriam os dias do Jogo do Brasil, ninguém quis se comprometer a vir por conta de querer assistir o jogo. Então, a gente teve um hiato nesse mês de junho e julho bastante grande, com certeza. Vamos fazer. Espera só um pouquinho, que a gente então vai fazer a prece de encerramento e depois quem precisar sair, pode sair tranquilo e aí a gente fica para as perguntas. Tá bom. Carol que vai fazer nossa prece. A Carolzinha vai fazer nossa prece de encerramento. Vamos
Vamos acerenar o nosso coração, a nossa mente. Agradecer ao nosso Pai Maior por podermos estar aqui hoje, recebendo todas essas informações, esses conhecimentos, que só agregam ao nosso dia. Que possamos, com esse conhecimento, termos as nossas responsabilidades e ajudar sempre ao nosso próximo. Agradecemos também ao nosso Pai por estarmos aqui hoje e que a espiritualidade da casa também possa estar sempre conosco e que possamos ter um domingo harmonioso, de muita luz e muita paz. Que assim seja. Obrigada, Carol. Bom, quem precisar sair, sinta-se à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Você.